Shalom a todos. Eu estou fazendo uma caminhada e a gente pode conversar um pouquinho. Que o Senhor Jesus vem estar conosco, nos dando orientação. Ok? Amigos, amigas, contatos de Facebook, parentes, conhecido, não conhecido. Ok? A gente pode aprender uns com os outros, ok? Então, eu conheço o Evangelho desde os... A primeira vez que eu li a Bíblia eu tinha 15 anos. E eu morava num lugar que nem Bíblia tinha, que nem igreja tinha. Não tinha igreja evangélica onde eu morava, só tinha católica na época. Mas o meu pai veio de São Paulo e levou uma Bíblia. Então, eu nem sabia ler direito, porque na Bahia, eu vim da Bahia da roça, tá? Aqui eu não tenho charme, aqui eu não tenho etiqueta. Ai, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, aqui eu sou sincera. Às vezes vou ser sincera até demais. E eu tenho que tomar cuidado até para não ser sincera demais. Porque quando a gente é muito sincera, a gente é mal interpretado, ok, gente? Quando nós somos muito sinceros, nós somos mal interpretados. Então, tem coisa que a gente tem que tomar cuidado. Temos que ser sinceros, mas tem que ter o equilíbrio, porque tem gente que, se você for sincera, eles vão afastar de você. Tem gente que prefere que você mente, engana. Tem gente que prefere isso. Então, eu já estou avisando logo. Então, a gente vai aprendendo uns com os outros. Qual é o meu objetivo principal dessa página? Nos unirmos pela fé em Jesus de Nazaré, ok? É Jesus de Nazaré. Não é o Jesus criado pelas religiões. É o Jesus de Nazaré. A regra é o Evangelho desse Jesus de Nazaré. Não é a doutrina de ABC, é o Evangelho, ok? Mas eu não fico só com os Evangelhos, eu também fico, como a Bíblia fala em Efésios 2:20, fundamento dos profetas e dos apóstolos. Então a igreja ela tem que ser fundamentada nos profetas e nos apóstolos. Profeta bíblico, não é esses profetas de hoje não, é profeta bíblico. Quando fala ali é profeta bíblico, ok? Então a igreja ela tem que ser fundamentada na doutrina dos profetas e dos apóstolos. Não é dos rabinos, não é na doutrina dos rabinos, não é da doutrina do sacerdote, não é da doutrina de papa, não é a doutrina de pastor, não é, gente. Leia a Bíblia, Efésios 2:20, ok? É na doutrina dos profetas bíblico e dos apóstolos, ok? E quem é o cabeça? Jesus de Nazaré. Por que eu estou falando assim? Porque ao longo do tempo foi criando doutrinas e mais doutrinas e mais doutrinas, cada um tem a sua doutrina, e se você, para você ir para o céu, você tem que fazer parte daquela doutrina, e cada uma diz que a dela é que está certa. Gente, isso traz assim uma loucura. E fica um condenando o outro, Gente, eu tenho 45 anos. Que depois com 17 eu comecei a ler. Eu vi a Bíblia com 15 anos, mas depois eu parei. Assim, eu nem li muito, li só um pouquinho. Nem lembro o que eu li com 15 anos. Depois eu vim para São Paulo, fiquei 2 anos em São Paulo sem frequentar a igreja. Eu ia às vezes na igreja católica, com as minhas amigas. Mas não era assim que eu praticava a religião católica. Eu não tinha praticado a religião católica, graças a Deus, né? Eu só ia para ver as coisas ali. Eu sabia que Jesus tinha morrido crucificado. Isso aí foi a igreja católica que ensinou. Para todo mundo, o mundo inteiro sabe disso. Que a igreja católica ensinou que o Senhor Jesus... Porque você vê lá... Muita gente já foi ao Senhor Jesus através daquela cruz, viu, gente? Eu vejo gente ignorando a cruz de Cristo. Outros que já inventaram doutrinas também.
Mas, ok? Então, nós não podemos idolatrar. Tipo, tem uma cruz lá com um santo nela grudado ali. Não, a Bíblia diz que era para não fazer imagem, para não se prostrar diante de imagem. Então, se tem uma imagem na cruz, eu não aconselho ninguém a prostrar. Mas é Jesus. Não, gente, não é Jesus, não. É uma imagem que eles fizeram ali e colocou. A cruz vazia, ela te lembra que Jesus morreu nela por você. Eu vejo pessoas tão religiosas que elas têm medo até da cruz vazia. Não, gente, você não precisa ter medo da cruz vazia. A cruz vazia, ela vai te lembrar que você é cristão, que Jesus morreu por você. A cruz vazia. A cruz com uma imagem humana ali, essa aí eu não aconselho que você proste e fique rezando ali, porque ninguém deixou foto do Senhor Jesus. Só vê ele quem Deus dá o dom de ver, de ser arrebatado de espírito e ver ele, ok? Então, eu não concordo de se ajoelhar diante de imagem ou de estátua, porque é bíblico. Não é porque eu estou falando isso, é porque é bíblico, ok? Então, ok. Por isso que eu falo assim, ao longo do tempo, eles foram criando a religião, ok? Então a religião, ela tem os dogmas. Os dogmas, todo mundo que é católico sabe. Os dogmas da Igreja Católica, que é praticante, né? Tem gente que é católica, mas não é praticante. Então tem os dogmas da Igreja Católica, tem o catecismo, e todo mundo tem que passar por aquilo, ok? Mas a doutrina bíblica mesmo, que o Senhor Jesus deixou, que pediu para a gente observar, além da gente andar em santidade e obedecer os mandamentos do Senhor Jesus, é o batismo, ok? O batismo faz parte da doutrina cristã, e a ceia do Senhor, que muita gente diz que é a Páscoa, mas não é igual aquela Páscoa. Não é, por vários motivos. Não vou discutir isso aqui agora, a gente pode falar isso depois. Então a ceia do Senhor Jesus não era a Páscoa dos judeus, gente, era diferente, tá? Por vários motivos, mas a gente pode falar isso depois, ok? Mas a ceia do Senhor Jesus, ele falou assim, fazer isso todas as vezes que reunidos em memória de mim. Então não era anual. A gente respeita quem faz só anual, mas ali não está dizendo que era anual, ok? Então, o Senhor Jesus, ele simplificou muita coisa para nós, mas as pessoas querem complicar. Elas querem complicar. Então, presta atenção nas palavras do Senhor Jesus. Presta atenção no Evangelho. Por isso que eu falei, vocês precisam conhecer o Evangelho. Se vocês não conhecerem o Evangelho, vocês vão seguir doutrina de homens, ok? Conheça os evangelhos primeiro. Na realidade é um evangelho só, mas como um escreveu uma parte ali, outro escreveu e juntou essas 4 que juntou, tem muito mais outras que não vieram para a Bíblia, viu, gente? Mas se pelo menos se conhecer essas 4 já está ótimo. E aí também você vai ver a doutrina dos apóstolos. Mas na própria doutrina dos apóstolos, que é o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, na própria livro de Efésios, que o apóstolo Paulo escreveu, ele falou que é fundamentada na doutrina dos profetas, profeta bíblico, okay? Quando eu falo profeta bíblico, não tem nada a ver com os de hoje, estou falando aqueles que foi da Bíblia, ok? Então, dos profetas bíblicos, inclusive João Batista também era profeta, ok? E dos apóstolos, ok? Os apóstolos também é profeta, mas eles eram os discípulos, o seguidor que seguia o Senhor Jesus, foi chamado pelo Senhor Jesus, e o nome deles contar com o Senhor Jesus, são os discípulos de Jesus. O Senhor Jesus, o mestre, e eles os discípulos, ok? Discípulo do hebraico é alunos. Talmidim é alunos. Então,
do grego, nosso evangelho veio da escrita grega. Então, eles falam os apóstolos. O apóstolo veio da escrita grega, ok? Mas na época do Senhor Jesus era os talmidim, que eram os alunos. E Jesus, o mestre. Pode prestar atenção, ok? Pode prestar atenção que é os alunos e o mestre. E ele falou, e de fazer alunos, fazer discípulos, ok? Discípulos é aqueles que aprendem com Jesus. Aí depois que foi escrito o evangelho no grego, eles colocaram os 12 apóstolos, ok? Na realidade nós temos 13 apóstolos, porque, quer dizer, tem até mais. Eu estou falando dos da Bíblia, gente. Eu não estou aqui, eu não vou criticar o nome apóstolo não, gente. Eu não critico, eu não fico nessa paranoia. É só os 12. Por quê? Na época do Senhor Jesus nem tinha esse nome de apóstolo. Eram os discípulos, eram os seguidores dele, ok? Então, tinha 12, um foi o traidor, ficou 11. Aí eles reuniram ali, Pedro e os outros reuniram e colocou, acho que Matias, né? Eles tinham um costume, entre os judeus, acho que até hoje tem, que tirava na sorte, né? Então, tinha 2 e foi escolhido Matias, né? Mas aí o Senhor Jesus chamou Paulo. Quando Paulo viu o Senhor Jesus, Paulo era um grande perseguidor do Evangelho, grande perseguidor do nome de Jesus de Nazaré, dos nazarenos, que eles chamavam os nazarenos. Ele era um grande perseguidor e Jesus apareceu para ele, ele ficou 3 dias cego. Teve que ir lá para um seguidor de Jesus de Nazaré orar por ele, para ele voltar a ver. Então Paulo, ele teve esse encontro com Jesus. Paulo foi arrebatado aos céus. Paulo viu Jesus. Paulo viu Jesus glorificado. João também viu, ok? Mas João continuou vivo na terra. Vamos voltar para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi chamado direto pelo Senhor Jesus. Ele foi chamado direto pelo Senhor Jesus, ok? Eu respeito os apóstolos de hoje, respeito os profetas de hoje. Eu não estou sendo contra eles. Mas a Bíblia diz em Efésios 2:20 que nós temos que estar alicerçado, fundamentado na doutrina dos profetas bíblicos e dos apóstolos bíblicos. Ali quando fala é dos bíblicos, gente, não é dos de hoje. Porque muita gente pode usar esse versículo e fazer uma doutrina nova por aí. Então você tem que ter discernimento, ok? E a Bíblia fala que foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Então, o povo estava muito prisioneiro na religião judaica, ok? Eles diziam que estava seguindo as leis de Moisés, vou usar essa palavra que você vai entender mais. E a lei de Moisés não é todo os livros antigos da Bíblia, não é todo. Eu não concordo, já deixo logo aqui, não concordo com esse nome que colocaram Velho Testamento, não concordo com esse nome. Por vários motivos, ok? Não concordo que as pessoas desprezam os livros antigos da Bíblia, porque os apóstolos pregavam eram os livros antigos da Bíblia, o Senhor Jesus pregava os livros antigos da Bíblia. Então, não concordo com esse nome de Velho Testamento, porque o que renovou foi o pacto que Deus tinha feito com Moisés, o pacto. E selava com sangue de animais. Depois ficou toda vez sacrificando os animais para passar o sangue em cima do pecado das pessoas, ok? Então o Senhor Jesus é a nova aliança no sangue dele, não é mais com sangue de animal, ok? Mas você tem que entender isso, o que é pacto, o que é aliança, é aquilo que Deus falou com Moisés, ok? Que ficou antigo, isso e aquilo que a Bíblia fala, que o Senhor Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não é da casa de Arão. Tudo isso você precisa entender, senão você também não vai entender nada, ok? Então, o que acontece?
Então o povo estava ali muito prisioneiro da religião, que eles tinham colocado muita coisa, tinha muita coisa, até hoje tem aqueles livros extra-bíblicos, um monte, e eles seguem as doutrinas extra-bíblicas, ok? Os judeus seguem as doutrinas extra-bíblicas, a qual o Senhor Jesus fez crítica de algumas coisas, ok? Mas aí veio o cristianismo e também fez doutrina extra-bíblica, extra-evangélica. A igreja que se diz evangélica, ela tem doutrina extra-evangelho, ok? Tem doutrina extra-evangelho. Então o Senhor Jesus nos chamou para a liberdade daqueles dogmas que já existiam no judaísmo. Mas a igreja que diz que é a primeira, que é chamada católica, ela também criou um bocado de dogmas, ok? Mas a evangélica também criou dogmas, gente. Tem os seus costumes, cada igreja tem seus costumes, e para você fazer membro, você tem que concordar com aqueles métodos deles. Já, por exemplo, a igreja metodista, ela já chama metodista porque ela tinha os métodos, ok? Mas toda igreja tem seus métodos, gente, toda. Não é só a metodista, não. E hoje em dia as pessoas já criam uma igreja com o método daquela outra. E outras já nem tem método mais. Enfim, eu tô falando isso um pouquinho para vocês pensar, analisar, não ficar assim cegamente. É para vocês lerem os evangelhos, para vocês conhecerem os escritos apostólicos, para vocês pensar com a cabecinha de vocês. Não é para andar assim, de cabeça baixada, falando sim para tudo, sem analisar, sem ler a Bíblia. Depois sai da igreja escandalizada, porque a igreja me escandalizou, a igreja me escravizou, a igreja... Por quê? Porque você não leu o Evangelho. Porque você não conhece o Novo Testamento. Ok? Você não conhece. Aí é claro que chega lá, a igreja vai fazer o que quer de você. Se você não conhecer, você vai falar sim, 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 sim. Porque as pessoas, elas pegam parte da Bíblia. Cada denominação pega uma parte da Bíblia. E os judeus também não pregam a Bíblia toda. Eles não pregam a antiga aliança toda, gente. Eles também têm lá só as partes que eles pregam. E todo mundo é assim, gente. O evangélico é assim, o cristão católico é assim, as novas igrejas neopentecostais, a maioria delas tem os métodos, tem as doutrinas delas próprias. Então a Bíblia fala, é a doutrina dos apóstolos e profetas, mas as pessoas elas fazem doutrinas e você tem que seguir a doutrina delas. E se você for ler a Bíblia e vou falar, se você chegar para eles e falar assim, olha, mas isso daqui está na Bíblia... Se você for fazer a pergunta, você já está sendo como rebelde. Você já é tido como rebelde, então não vai enfrentar ninguém se você não conhecer os evangelhos todos. Se você não conhecer os profetas, leia o livro dos profetas. Você quer conhecimento? Leia o livro dos profetas, leia os evangelhos e leia as cartas apostólicas. Você quer ter conhecimento? Leia. Porque se você for para qualquer doutrina de qualquer denominação, ela vai pregar para você o que ela crê. Ou que ela separou. Ela separou a parte, aquilo. Ela vai pregar para você aquilo que ela separou a parte. Ok? Então, não sou contra ninguém ficar em igrejas. Eu me converti em casa, lendo a Bíblia. E fui para a igreja. E eu batizei, fui batizada, participei da ceia, cumpri tudo ali que eles me pediram no começo. Não me arrependo não, ok? Mas depois de 6 anos que eu estava na igreja, já começou a vir uns conflitos na minha cabeça. Por quê? Eu vou dar o nome aqui, que eu não tenho nada que esconder. Então eu levantei a mão, a igreja que eu tive a oportunidade de ir primeiro e levantar a mão foi a igreja batista normal. Batista, eles falam batista da convenção, só batista, ok?
Eu fui lá, levantei a mão, falei que queria... Aliás, eu já tinha aceitado Jesus, mas eles perguntou quem queria ir lá na frente receber o Novo Testamento, confessar Jesus, quem tinha aceitado Jesus para ir lá na frente receber o Novo Testamento. Então eu fui para receber o Novo Testamento e eles oraram comigo e eu confirmei a minha conversão a Jesus. Batista da convenção, ok? Eu até tenho o endereço de lá, gente. Isso tem 45 anos. Foi em 1978. Mas eu tenho endereço de cabeça da igreja. Era na cidade, no bairro lá de São Paulo, chama Brooklyn. Chique, né? No Brooklyn. Eu me confessei Jesus no Brooklyn, na rua Flórida. Ok? Mas aí, aquele lugar era longe de onde meus pais moravam. Aí lá, meus pais moravam na periferia. Aí lá na periferia, eu encontrei a igreja Batista Regular, por causa dos vizinhos nossos. Os vizinhos que eram da igreja Batista Regular. Aí a gente foi para a igreja Batista Regular. Foi aonde que eu batizei, comecei firme na igreja, segui, foi lá, ok? Batizei, comecei a dar o dízimo, comecei tomar ceia, fiquei 6 anos, quando ia fazer 7 anos, eu conhecia outras igrejas Batista Regular, que acho que aqui não tem gente da minha época, mas se tiver vai concordar comigo, vai entender. Então, tinha outras igrejas Batista Regular também, eram muitas, nós íamos em reunião dos jovens com outras igrejas Batista Regular. Mas só a nossa igreja proibia algumas coisas para as mulheres. A nossa igreja, a mulher não podia usar calça comprida. Batista Regular, mas as outras Batistas Regular podia. Então começou assim, que só a nossa igreja tinha algumas regras que as outras não tinham, da mesma denominação as outras não tinham. E isso começou a me incomodar. Eu fiquei 6 anos, quase 7. Mas aí esse negócio começou a me incomodar. Foi quando eu saí dessa Batista Regular que eu estava e fui para outra Batista Regular. Isso aí uns 35 anos atrás, ok, gente? Tô contando história de uns 35 anos atrás. Mas eu só vou falar o começo aqui, porque se eu for falar tudo que eu fui aprendendo de lá para cá até hoje, eu ficaria um dia todinho e não falava tudo. Mas vamos voltar. Como eu estou dizendo para vocês, não sou contra a pessoa ir na igreja, não sou contra dar dízimo, não sou contra nada. Nada assim que está na Bíblia. Não sou contra. Ok? Mas quando começa doutrinas que está fora da Bíblia, tipo o eu acho que é assim, eu acho que cristão tem que ser assim, eu acho que cristão tem que ser assim. Gente, esse negócio de acho aí, eu não coloco isso mais na minha cabeça, não. De eu acho. Não é eu acho, gente. Você tem que ter certeza, biblicamente falando, ok? Então, criar doutrina no eu acho, ou criar doutrina em revelação, porque eu tive uma revelação assim, então agora todo mundo vai ter que seguir conforme a revelação que eu tive. Tem muitas igrejas que faz isso. Muitas e muitas. Não, eu tive uma revelação assim, todo mundo vai seguir assim como eu tive uma revelação. Aí quando o líder da igreja morre, a igreja muda. Aí o pessoal fala que a igreja agora tá mundanismo, tá um mundanismo na igreja. Por quê? Porque estava seguindo o líder, por causa da revelação que ele teve, que era para ele. A revelação era para ele. Se a revelação é para você, não é? Se a revelação é para mim, é para mim. Eu não posso obrigar os outros a seguir aquilo que Deus falou comigo. Eu não posso obrigar ninguém a seguir. Tem muitas igrejas que fazem isso, elas obrigam. Recebe a revelação X e todo mundo tem que seguir a revelação daquela pessoa. Mas Deus falou com ela. Vocês entendem? Então esse líder, ele ainda consegue manter até ele estiver vivo. Depois que ele morre, acaba, porque a revelação era dele. Então a igreja ela tem que pregar a Bíblia. Ok? E não joga a antiga aliança fora não, porque esse nome de Velho Testamento já está errado. Está erradíssimo. Tem muita coisa do cristianismo que eu não concordo, gente. Eu não concordo e pronto, e acabou. Se me provar na Bíblia, ok?
Ok? Então, algumas coisas que foram acrescentando ao longo dos tempos. Velho Testamento. Por que Velho Testamento? Novo Testamento eu até entendo, gente, porque Jesus morreu e deixou o testamento para nós. Isso aí eu até entendo. Mas quem morreu no Velho Testamento e deixou o testamento? Quem morreu no Velho Testamento para salvar alguém? Quem morreu? O único que morreu para salvar as pessoas do Velho e do Novo, do Velho, entre aspas, chamado pelo cristianismo, e a pessoa que morreu para salvar o pessoal do Velho e do Novo é Jesus de Nazaré. Então por que Velho Testamento? Quem ele morreu para salvar as pessoas? Ok? Então, gente, quando Gálatas fala, e o apóstolo Paulo fala da religiosidade, ali ele fala da velha aliança, mas não é quantos livros são? 39, se eu não estiver errado, 39 livros do chamado Velho Testamento. Quando Paulo fala da velha aliança, do velho pacto, não está falando dos 39 livros da Bíblia, gente. Seja inteligente. Analisa as coisas. Ele estava falando da lei que foi dada para Moisés no deserto, que foi, como se diz, que foi ratificada, essa palavra? Ou ratificada foi a nova aliança? Enfim, a lei que foi dada no deserto para o povo de Israel e foi selada com sacrifício de animais, porque o sangue dos animais, ele cobria o pecado do povo, mas o sangue de Jesus apaga. O sangue de animais cobria o pecado do povo, mas o sangue de Jesus apaga. Se você tem Jesus na sua vida, seus pecados foram apagados. Você precisa confessar, mas você precisa estar em comunhão com Ele. Não é assim que tudo automaticamente acontece. Não, você precisa confessar os seus pecados e viver em comunhão com Ele. Porque todo dia nós pecamos, todo dia nós precisamos pedir perdão. Ok? Então, isso aí que quando a Bíblia fala do velho, não é esse Velho Testamento que o pessoal deram esse nome. Não, gente, tá falando do velho pacto que era com sangue de animais ali do deserto. Não tá falando dos 39 livros antigos da Bíblia, gente. Não está falando dos 39 livros. Eu vejo gente que Gente, eu vejo pessoas tão ignorantes, evangélicas. Eu tô num país aqui que a religiosidade é mais forte. Tem coisa que eu vou falar da antiga aliança, do chamado Velho Testamento, tem coisa que eu vou falar, as pessoas rejeitam. Não, isso aí é do Velho Testamento, não serve para a igreja. Como assim não serve para a igreja? Mas os apóstolos e Jesus pregou o chamado Velho Testamento que eles falam, ok? Agora, quando você vai pros mandamentos, aí sim você precisa entender. Você precisa entender o que o Senhor Jesus pregou dos mandamentos. O que o Senhor Jesus está te pedindo? Tem mandamentos também para a igreja. Não pensa que não tem, não. Não pensa que não tem mandamento para a igreja, que tem, gente. Esse negócio também de, você não precisa fazer mais nada, levanta a mão, vai para o céu, isso aí está super errado. Isso aí eu não concordo, não. Não vem com blá 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 querer me convencer, porque não adianta você usar um texto só da Bíblia para querer me convencer. Não adianta. Já tem pessoas que querem me convencer com um versículo só na Bíblia. Ok? Deus, pela misericórdia dele, me chamou lendo a Bíblia e até hoje é onde que eu mais aprendo é lendo a Bíblia. Eu gosto de ver as pessoas falar no grego, olha, no grego significa isso, no hebraico significa isso. É conhecimento, eu gosto disso, é conhecimento, gente, conhecimento. Ok? É conhecimento. É muito bom ter conhecimento. Mas você não pode fazer disso uma regra para todo mundo. Aí todo mundo tem que fazer como eu faço. Todo mundo tem que fazer como eu faço. Aí você volta para a lei. Você volta para a lei. Não mais a lei de Moisés, mas a lei do cristianismo. Ok?
O cristianismo também fez leis, fez dogmas. E as pessoas dizem que só existe igreja se for a católica e só vai ser salvo se converter à fé católica. Gente, eu tenho um querido que eu amo, que ele tem bastante conhecimento para passar pra gente, mas quando ele fala nessa parte aí, complica tudo aqui dentro da minha cabeça, ok? Ele tem bastante ensinamento bíblico bom, antigo, porque eu gosto de ver a história da igreja, eu gosto de analisar tudo, gente. Eu não joguei a igreja católica fora. Lá na igreja católica tem a história da igreja, eu gosto de analisar, ver onde que foi mudando, por que a igreja católica chegou onde chegou, eu gosto de ver tudo isso, viu? Mas quando a pessoa estudada de lá, estudada, que eles ficam de 10 anos para cima estudando, viu, gente? Não é assim, igual pessoas que não conhecem nem a Bíblia e abrem a igreja, não. Lá eles estudam muito, é no mínimo 10 anos. Mas quando eu vejo eles falando assim, vocês têm que se converter à fé da igreja católica para ser salvo. Eu falei, misericórdia, eles estão colocando a igreja católica acima de Jesus. Eu tenho que converter a Jesus de Nazaré. Salvação é através de Jesus de Nazaré. Mas eles pregam assim, eles pregam que se você não se converter à fé católica, você não vai ser salvo. E aí as pessoas ficam escutando uma coisa dessa, elas ficam com medo. Fica com medo. Mas isso aí é a igreja católica. Mas e daí, gente? Tem um monte de igreja evangélica também que fizeram doutrinas, que fizeram regras, que fizeram dogmas. Tem, gente. Tem. Uma acha melhor que a outra. Ai, mas você está falando mal de igreja. Igreja, a igreja de Jesus de Nazaré, ela está no mundo inteiro. E dentro de igrejas tem a igreja de Jesus de Nazaré, mas ali não é todo mundo de Jesus de Nazaré, gente. Dentro de uma igreja não é todo mundo de Jesus de Nazaré. Se você for colocar para cada 12 um Judas, você já vai ver que, dependendo do tamanho da igreja, vai ter muito Judas lá dentro, viu? E se esse Judas for o que está pregando? Ou vocês acham que... Eu vi um pregador falando que na época do Senhor Jesus era para cada 12 tinha um Judas. Eu vi ele falando que hoje em dia o número de Judas é bem maior. Então, gente, vamos conhecer o Evangelho, mas os 4, porque cada um escreveu ali uma parte, tem muitas outras partes evangélicas que foi escrita, mas o que foi para a Bíblia foi essas 4, porque também a gente não ia conseguir estudar tudo, entender tudo. Quem conhecer esses 4 já tá bom, já tá ótimo, porque as pessoas nem isso conhecem. Então, leia os evangelhos, leia as cartas apostólicas, leia os livros dos profetas. E Velho Testamento não é Velho Testamento. 39 livros antigo da Bíblia não é Velho Testamento. Não é. E pais da igreja, tem que seguir as doutrinas dos pais da igreja. Gente, pais da igreja não são os apóstolos de Cristo. O chamado pais da igreja no cristianismo não são os apóstolos de Cristo. E se eles não são os apóstolos de Cristo, por que eles têm nome de pais? E se a Bíblia falou para ninguém chameis de pais, a ninguém chameis de mestre, porque só existe um pai que é Deus, só existe um mestre que é Jesus de Nazaré. E por que as pessoas gostam tanto de colocar pais e mestre na história? Por quê? Se o próprio Senhor Jesus falou para ninguém chamar de pais. E o líder da igreja chamada mãe, que também tem nome de pai. Mas a Bíblia, ninguém chamava Pedro de pai. Pedro era o líder da primeira igreja. Mas ninguém chamava ele de pai. Ok? Ninguém chamava ele de pai. Então nós vamos analisar, gente. Vamos analisar, conhecer a Bíblia, ok? Eu vou terminar essa live aqui, senão vai ficar muito longa. E live do Facebook eu não posso passar. Não, para os grupos eu até posso passar, mas não posso passar para o YouTube. Eu não consegui ainda salvar para passar para o YouTube. Se eu faço no Instagram, eu posso passar para o YouTube. Mas aqui ainda não consegui. Não consegui passar para o YouTube. Ok? Então, gente, eu sei que muita gente vai ser contra mim, a pessoa. Mas eu fui chamada para pregar o Evangelho.
eu conheci o Senhor Jesus pelo Evangelho e eu fui chamada para pregar o Evangelho. Glória a Deus e aleluia. Ok? Glória a Deus e aleluia. Então, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não adianta você falar mal das igrejas se você não conhece os evangelhos. Não adianta você falar mal, sair, dizer que foi escravizado na igreja se você não conhece a Bíblia, não conhece os evangelhos. Você tem a Bíblia? Então leia. Porque você vai reclamar para Deus, ó Deus, os homens me escravizaram. E Deus fala assim, mas você não tinha a minha palavra na mão, por que você não leu ela? Por que você concordou então? Por que você não foi fazer igual os bereanos, o povo de Bereia, que foi examinar na Bíblia, e eles examinavam na Antiga Aliança, gente. O chamado Velho Testamento de hoje, era lá que eles examinavam. As pessoas pensam que é no Novo Testamento. Não, eles examinavam naquilo que é chamado hoje de Velho Testamento, era lá que eles examinavam. E sabe para que eles examinavam? Porque eles queriam saber se Jesus era o Messias de Israel. Era isso que eles examinavam. Não é as doutrinas evangélicas cristãs de hoje, gente. Eles iam examinar, e não era no Novo Testamento, nem existia naquela época, não está nem escrito. Eles iam examinar no chamado, entre aspas, Velho Testamento, pelo cristianismo. Eles iam examinar lá os livros antigos da Bíblia e eles queriam comprovar se Jesus era o Messias. Era isso. Os gentios não têm dúvida que Jesus é o Messias. Ok? Mas os gentios precisam, o que os gentios precisam comprovar? Então eu vi gente falando, tem que ser os bereanos. Mas os bereanos, eles examinavam a Antiga Aliança, o chamado Velho Testamento, e eles queriam comprovar se Jesus era o Messias. Porque tinha sido pregado um Messias para o povo judeu, e muitos até hoje estão esperando esse Messias. Então eles iam lá comprovar, por exemplo, você pega o livro de Isaías, você vai ver lá tudo que Jesus passou. Tem determinada religião, eles nem lêem o livro de Isaías. Os que rejeitam Jesus de Nazaré, eles nem lêem o livro de Isaías, viu, gente? E quando eles lêem, eles fazem outra interpretação. Se você não sabia, fique sabendo. Ok? Então, os bereanos, eles iam estudar lá Isaías, os Salmos, tudo que falava do Messias, para comprovar que Jesus era o Messias. Não tinha nada a ver com as igrejas de hoje, nem com as doutrinas de hoje. Não tinha nada a ver. Nada a ver. As pessoas usam esse texto, mas não explicam o que eles faziam lá. Naquela época não tinha religião cristianismo, não tinha... gente, as pessoas seguidoras do Jesus de Nazaré, ele tinha o nome de Nazareno. No livro de Atos era o Nazareno, os do caminho, porque Jesus também é o caminho. O Senhor Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eles falavam os seguidores do caminho, os nazarenos, porque Jesus foi criado de Nazaré, recebeu o nome de Nazareno. Ok? Aí chegaram em Antioquia, que recebeu esse nome de Cristo. Na realidade, Cristo é grego, né? Eles receberam em Antioquia, na língua da Antioquia, o nome que era lá. Ok? Cristo já veio do grego. E ficou, e pegou o nome cristão. Eu não vou brigar contra esse nome, o mundo conhece como cristão. Independente de você ser praticante ou não, o mundo conhece como cristão. E também não vamos brigar por causa disso, que aí é besteira. Besteira. Ok, somos cristãos, mas nós conhecemos o Evangelho? Nós conhecemos Cristo? Eu já falei uma vez aí e repito. Se você não conhece os Evangelhos, você não pode dizer que é evangélico. Como é que você vai dizer que isso é uma coisa que você não conhece? Se você não conhece o Cristo, o Messias de Nazaré, você não pode dizer que é cristão. Como é que você vai dizer que é cristão se você não conhece o Cristo? Ok? Então é isso. Conheça o Cristo. Conheça o Cristo, o Messias de Nazaré. Aí você vai saber se você é cristão ou não. Conheça os evangelhos, os 4 que ficou no Novo Testamento. Leia, conheça. Aí você vai saber se você é evangélico ou não, ok? E eu vos deixo por aqui. Fico todos na paz do Senhor, na Shalom. Quem puder, compartilha essa live, porque tem muitas pessoas seguindo religião, seguindo dogmas, e achando que está seguindo Jesus de Nazaré, mas nem conhece Jesus de Nazaré. Ok? Deixo todos aqui no abraço, que o Pai Eterno nos ajude, que o Senhor Jesus nos ajude. Hoje em dia nós temos o Espírito Santo para ajudar a gente a entender a Bíblia. O livro de Hebreus, capítulo 8, fala que o conhecimento de Deus ia encher a terra e que não ia ter mais necessidade de ninguém ensinar ninguém. Então, se está tendo necessidade é porque as pessoas não estão lendo os evangelhos. Ok?
Então, não está lendo. Às vezes a pessoa leu alguma coisa no evangelho e não entendeu. Até tem coisa que eu leio nos evangelhos e não entendo. E para mim ensinar o eu acho, eu prefiro falar que eu não sei. Okay? Mas aquilo que você entende, pelo menos, pratica. E aquilo que você não entende, pede a Deus, que um dia, sem querer assim, Ele vai usar alguém e essa pessoa vai te explicar. A pessoa, olha, Ele está explicando aquilo que eu não sabia. Confia em Deus. Confia que o Espírito Santo está conosco. Confia que o Evangelho é o que você tem que pregar. O Evangelho do Reino. Que Jesus volta para reinar. Ok? Evangelho do Reino. Evangelho de Deus e Evangelho do Reino é a mesma coisa, gente. Ok? É o Reino de Deus. Que vai acabar com esses governos que nós conhecemos hoje em dia. Vai acabar com esses partidos ABC. Vai acabar tudo isso, gente. O Senhor Jesus que vai governar todas as nações com vara de ferro, viu? Não pensa que é qualquer, não pensa que é vou fazer o que eu bem quero. Não, não. As pessoas que vão entrar no milênio para ser governadas, elas ainda não são salvas, porque as pessoas que foram salvas, elas vão ser arrebatadas. E elas vão estar junto com Cristo reinando com o corpo glorificado. OK? Fica todos na Shalom. E vamos seguir em frente com a graça de Deus Pai, amém. No nome de Jesus. E com a ajuda do Espírito Santo. Amém, amém.